Sabe aquela sensação de olhar um produto na prateleira, o preço parece bom, mas alguma coisa te diz para desconfiar? Sim, total. É um pouco o que a gente vai fazer hoje com a ação do Banco do Brasil. A R$ 21, muita gente pode olhar e pensar, nossa, que pechincha. Um gigante do mercado a preço de banana, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, tem um sinal de alerta piscando bem forte, que é um corte drástico na expectativa de dividendos. Então, a nossa missão aqui é tentar juntar as peças desse quebra-cabeça, com base nas informações da própria empresa, nos dados de mercado. Vamos tentar entender se a gente está diante de uma barganha ou, sei lá, de uma armadilha. Exatamente esse o ponto. Hoje a gente tem um verdadeiro caso para investigar. O preço na tela, os R$ 21, é só capa do livro, né? Uhum. Você tocou no ponto certo para começar. Os dividendos. Eles são o primeiro fio que a gente puxa e que pode, desfazer o novelo todo. Certo. Uma queda tão grande na remuneração ao acionista raramente é uma decisão isolada. Na maioria das vezes, é a febre que denuncia uma inflexão mais séria no balanço. Ok, então vamos puxar esse fio. O que os dividendos estão nos contando? Porque a mudança foi brutal, não foi? Brutal é a palavra certa. Olha só, no começo do ano, o consenso de mercado, a expectativa geral, era que o Banco do Brasil pagaria algo perto de R$ 2,80 por ação. O que seria excelente. Excelente. Para quem busca renda passiva, era uma projeção ótima. Só que a realidade deu um cavalo de pau. As projeções mais recentes, baseadas no que o próprio banco tem sinalizado, apontam para algo entre 1,10 e 1,20. Nossa, uma tesourada de quase 60%? Exato, 60% na expectativa de renda do investidor. É gigantesco, mas por que isso é um sintoma tão grave? Um banco não pode, sei lá, simplesmente decidir ser mais conservador e reter mais lucro para investir? Poderia, claro, mas não é o que parece estar acontecendo aqui. O fascinante, sabe, é que dividendos são uma consequência, não a causa. Eles são um pedaço do lucro que sobra. Certo. Se o pedaço que você distribui diminui tanto, é porque o bolo, o lucro total, encolheu drasticamente. E o mais interessante é que a gente já tem um roteiro para o que pode acontecer. Como assim, um roteiro? O mercado parece estar com uma amnésia seletiva, mas basta olhar para o caso do Bradesco há uns 2 anos. É quase como assistir a uma reprise. Ah, o caso do Bradesco, lembro que foi um período bem turbulento para as ações deles. Foi. E a comparação é um aviso muito claro. E como foi exatamente essa história? Foi um processo de deterioração que o mercado demorou para precificar. A inadimplência na carteira do Bradesco, principalmente de mais de 90 dias, começou a subir, De forma lenta. lenta e constante. Parecia controlada, sabe? Até que não estava mais. Atingiu um pico de 5,7% da carteira em setembro de 2023. E o resultado disso? O resultado direto foi que o lucro do banco em 2023 desabou para 14,5 bilhões de reais. Foi o menor nível em 5 anos. Uau! E a reação do mercado quando a ficha finalmente caiu foi uma queda de quase 40% no preço da ação ao longo de 2 anos. 40%? A lição ali foi clara. A qualidade da carteira de crédito é o motor de um banco. Se o motor começa a falhar, o carro inteiro perde valor. Entendi o paralelo. É um aviso poderoso mesmo. Mas isso me faz pensar o que os números do próprio Banco do Brasil estão dizendo agora. Exato. Essa é a questão. Porque a diferença crucial me parece ser o timing, certo? Tem alguma fumaça saindo do balanço deles agora. Exato. O timing é tudo. E aqui está a parte preocupante da nossa análise. Enquanto o Bradesco, depois de sofrer muito, já mostra sinais de melhora, A inadimplência lá está caindo. isso, está começando a recuar daquele pico. Já os números do Banco do Brasil ainda apontam para o lado oposto. A inadimplência ela continua subindo, hoje em 4,9%. A gente ainda não viu o ponto de inflexão, sabe? Aquela virada que sinaliza que o pior já passou. Nossa, que imagem forte. É como se um já estivesse recebendo alta e o outro ainda estivesse a caminho do hospital. É por aí. O Bradesco já está no hospital recebendo alta. E o Banco do Brasil parece que ainda está na ambulância a caminho do pronto-socorro. E quais são os dados concretos, os sinais vitais que mostram essa piora? O principal indicador, o que a gente chama de custo do crédito, conta a história toda.
De forma simples, esse é o dinheiro que o banco precisa guardar para cobrir os prováveis calotes. É uma despesa. Certo. No início do ano, as projeções do próprio Banco do Brasil estimavam esse custo em 45 bilhões de reais para o ano. Recentemente, eles revisaram essa projeção Para quanto? para uma faixa entre 59 e 62 bilhões de reais. Espere um pouco. Vamos traduzir isso. Eles estão basicamente admitindo que esperam perder até 17 bilhões a mais com calotes do que imaginavam há poucos meses. Exatamente, não é só um número num relatório. É o banco dizendo: nossa previsão de perdas piorou muito e tivemos que separar um caminhão de dinheiro a mais para cobrir esse rombo. E esse dinheiro sai direto do lucro. Direto da veia do lucro. E isso nos leva a outro conceito-chave: a margem do banco. Certo, já ouvi falar de spread bancário, mas sei que tem uma pegadinha aí, né? Tem, e é uma pegadinha crucial. Pensa assim: é como ter uma loja. O spread bruto é a diferença entre o preço que você vende um produto e o quanto pagou por ele. A margem bruta. Isso. Olhando só para isso, a margem do Banco do Brasil parece ótima. Até cresceu. Só que o que importa de verdade é o spread ajustado pelo risco. Que seria o lucro real. O lucro real. É o que sobra depois de você descontar o custo do calote dos clientes que levaram e não pagaram. É o lucro líquido da operação. E no Banco do Brasil, essa margem real está diminuindo. Entendi a analogia. O faturamento na porta da loja é bonito, mas o dinheiro que sobra no caixa no fim do dia está cada vez menor. Perfeito. É exatamente isso. Então, com o custo do crédito subindo e a margem real caindo, qual foi o estrago final no lucro? O impacto foi severo. O lucro líquido contábil do Banco do Brasil, que já esteve num patamar acima de 30 bilhões de reais anuais, foi Cortado pela metade? metade. Hoje, a projeção é de pouco mais de 15 bilhões de reais. Estamos falando de uma redução de 50% na capacidade de gerar lucro. Uau! Então, o lucro caiu 50%, mas a ação que saiu de uns R$ 29 para os R$ 21 atuais caiu só uns 25%. Essa conta não fecha na minha cabeça. Não fecha mesmo. Parece que o mercado está apostando num milagre. O que eles estão enxergando que a gente, olhando esses números, não está. Essa é a pergunta central e a resposta, eu acho, está na psicologia do mercado, nas expectativas. Otimismo excessivo. Exato. Uma queda de só 25% no preço sugere que muitos investidores olham para essa queda de 50% no lucro e pensam: isso é temporário. Em 2 ou 3 trimestres, tudo volta ao normal. Mas não é tão simples assim. Não é mesmo. A experiência prática e o próprio caso do Bradesco mostram que recuperar uma carteira de crédito deteriorada é como tentar friar e dar a volta com um transatlântico. Não acontece da noite para o dia. Porque é um processo tão lento. Porque não estamos falando de crédito de curto prazo, tipo cartão de crédito. A carteira de um banco como o BB é cheia de financiamentos longos. Crédito para empresas, para o agro. Exato. Financiamento de veículos que dura 5 anos. Financiamento imobiliário que dura 30. Não dá para simplesmente estalar os dedos e limpar essa carteira. É um trabalho que leva anos, não trimestres. A expectativa mais realista é que o lucro só retorne aos níveis de 2024 lá por 2027, talvez 2028. Mas espere aí, o fato de o governo ser o controlador não muda um pouco essa equação? Não funciona como uma rede de segurança? Ótima provocação. Sim, o controle estatal é uma faca de 2 gumes. Por um lado, dá uma percepção de segurança. A chance de o banco quebrar é quase zero. O que acalma muita gente. Com certeza. Mas, por outro lado, essa mesma característica pode ser a origem do problema. Em momentos de economia mais fraca, bancos públicos podem ser, digamos, incentivados a adotar políticas de crédito mais arriscadas. Para estimular a economia. Exato. Muitas vezes com taxas que não compensam o risco. Então, o que é segurança por um lado, pode ser um fator de risco operacional por outro. Faz todo sentido. Então, com essa recuperação lenta no horizonte, existe o risco de uma quebra de expectativa, como você mencionou? Exatamente. Esse é o grande risco que paira sobre a ação a R$ 21. Se um resultado trimestral vier muito pior do que o esperado e o mercado jogar a toalha, Aí a queda pode ser abrupta. pode ser bem abrupta. Se o Banco do Brasil sofrer um reajuste de 40% similar ao do Bradesco,
a ação iria para a casa dos R$ 17. E a métrica de preço sobre lucro, o PL, ela ajuda a ver isso? Ajuda muito. O PL é como um termômetro do otimismo do mercado. O problema é que o Banco do Brasil está com um PL de uma época de festa, de juros baixos e crédito farto. Só que a realidade agora é outra. O de otimismo está totalmente descalibrado da realidade financeira do banco. Ok, o cenário ficou bem claro. Trazendo isso para a prática, se alguém está com essa ação na carteira agora, olhando esses R$ 21, qual deveria ser a reflexão? É uma posição desconfortável e levanta uma questão importante sobre perfil de investidor. O comportamento mais comum que a gente vê é a paralisia. A pessoa fica esperando, torcendo. Isso, torcendo para não cair mais. Aí, quando a queda se acentua, as manchetes ruins aparecem, o pânico se instala e a pessoa vende no fundo do poço. No pior momento possível. Exato. É a reação de quem não tinha um plano. E qual seria a alternativa, o plano para quem investe de forma mais consciente? A alternativa é a mentalidade de quem investe para o longo prazo, que enxerga crises como oportunidades. Mas isso exige preparo, né? Preparo psicológico e financeiro. Exato. É a pessoa que conclui: eu acredito na recuperação do banco em 5, 10 anos. Se a ação cair para R$ 15, eu vou comprar mais. Se for a R$ 10, comprarei mais ainda. O conselho aqui é uma autoavaliação brutalmente sincera. Se a pessoa não tem o estômago ou o capital para aumentar a posição numa queda, ela precisa se perguntar: por que estou segurando essa ação a R$ 21 com todos os fundamentos piorando? Perfeito. Então, para amarrar nossa análise, o resumo da ópera seria: a R$ 21, o Banco do Brasil parece caro, não pelo número em si, mas porque seus fundamentos estão se deteriorando. A inadimplência sobe, as margens reais caem e o lucro foi cortado pela metade. O preço da ação, com uma queda de apenas 25%, parece não refletir totalmente esses riscos. Exato. E para quem foca em dividendos, a recompensa, um retorno anual de cerca de 5%, parece baixa demais para tanta incerteza. A conclusão do nosso caso é essa. E para encerrar, vale deixar uma reflexão final. O Banco do Brasil é uma instituição bicentenária fundada em 1808. É um sobrevivente. Ele vai se recuperar em algum momento. É quase certo que sim. A questão fundamental para o investidor não é se ele vai se recuperar, mas quando. Considerando que virar esse transatlântico de crédito é um processo lento, que pode nos levar até 2027 ou 2028, a pergunta que fica é: qual o custo de oportunidade de ficar esperando? Enquanto se espera esse gigante lentamente dar a volta, que outros barcos, talvez mais ágeis e com rotas mais claras, estão passando e podem ser perdidos. O maior risco aqui talvez não seja o de um naufrágio, mas o de ficar parado por anos num porto de recuperação lenta, enquanto uma frota inteira de outras oportunidades navega em mar aberto. Vamos entender por que as ações do Banco do Brasil podem estar caras no preço atual. Nossos estudos mostram um desafio crescente com a inadimplência, num cenário bem parecido com o que o Bradesco enfrentou, e isso, claro, impacta o acionista. Primeiro, o risco de crédito está subindo. A inadimplência do banco já bate 4,9%, bem perto do nível que fez a ação do Bradesco cair 40%, e as provisões para perdas só aumentam, indicando que o problema ainda não atingiu o pico. Segundo, o impacto no lucro e nos dividendos. O lucro contábil caiu pela metade, de mais de 30 para 15 bilhões de reais. Só que a ação caiu bem menos, uns 25%, de R$ 29 para R$ 21. Por isso, a projeção de dividendos, que era R$ 2,80, talvez não passe de R$ 1,20. Por fim, a avaliação atual. A recuperação do crédito é lenta, com melhora nos lucros prevista só para 2027 ou 2028. A R$ 21, a ação parece cara para esse cenário. Uma queda de 40%, como a do Bradesco, levaria o preço para perto de R$ 17. Em suma, os fundamentos do banco pioraram, mas o preço da ação parece não ter refletido todo o risco ainda. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.